Boa noite a todos os presentes e aos que vão nos assistir depois, a gravação. Vamos começar, então, hoje mais um capítulo, é o capítulo 14, do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Quer passar, espera um pouquinho. O capítulo 14, ele traz o tema Dias de Sombras. Vamos a eles, né? A Joana, como é que é, Júlio? Você falou? Como que é que você falou? A Joana, em um capítulo, ela bate a sopra. Na outra, ela sopra. Então, hoje, assim, é o capítulo que bate. Semana passada, no curso da oração, né? Estava soprando. E agora, hoje, é o bate, é dia de sombra. Vamos lá, vamos ver o que fala aqui. Então, tem essa, tipo, uma prece, né? Ela diz assim: a luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimavam sitiar-me na amargura. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Estou destinado ao êxito, que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Então, ela dá uma dica aqui para nós com essa afirmação, né? A gente pode dizer até que é uma prece, para esses momentos, esses dias, né? Esses momentos de sombras na nossa vida, né? Então, assim, só que isso aqui tem um pré-requisito. O pré-requisito é que a gente tenha certeza que existe essa luz divina, né? Tenha certeza que Deus está sempre no comando de tudo. E aí, sim, quando a gente tem isso até como pressuposto de vida, isso que ela fala vai fazer sentido para esses dias, né? Então, o que é o dia, né? Qual a origem da palavra dia? A palavra dia, por sua vez, já existia em latim. Sua origem é mais antiga, vem do proto-indo-europeu, a língua ancestral do grego, latim e sânscrito, que era falada na Eurásia há 5.000 anos, da qual não restam registros escritos. Em proto-indo-europeu, a palavra era aquele nome lá, que significa céu ou brilho. Esse é o dia, né? O que significa um dia? Unidade de tempo com a duração de 24 horas. Período de tempo entre o levantar de uma pessoa e a entrada da noite. Então, a Joana traz no tema dela dias de sombra, né? Então, ela não coloca assim, período de sombras, ela põe assim, dias de sombra. Por isso eu trouxe o dia, né, para significar que a gente, quando está no período de sombra, no instante das sombras das nossas vidas, né, a gente lembrar que são dias, e dias têm duração de 24 horas. Simbolicamente, isso vai passar, esse período difícil vai passar. Então, sombrio, né? Dias de sombra, eu trouxe a palavra sombrio aqui, que significa pouco iluminado, sem sol, cheio de sombras ou trevas, tenebroso, no sentido figurado, né? É repleto de tristeza, de melancolia, triste, melancólico, taciturno, carrancudo, severo, né? E de aparência sombria. Então, esses dias que duram 24 horas, podem ser mais de um dia, porque ela põe no plural, né? Dias de sombras, né? É esse período em que a gente fica nesse estado que ela diz, que é nesse sentido figurado, né? Tristeza, melancolia, né? Taciturno e reflexivo, no reflexivo mais no depressivo, né? No D, na pressão para dentro, né? Então, seria isso. Aí, agora, a gente vai para o texto do capítulo, ocorrências desagradáveis. Coincidentemente, há dias que se caracterizam, está vendo outra vez? Há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis.
Nada parece dar certo. Todas as atividades se confundem e os fatos apresentam-se perturbadores. A cada nova tentativa de ação, outros insucessos ocorrem, como se os fenômenos naturais transcorressem de forma contrária. Alguém tem alguma experiência, alguém que está aqui assistindo, tem alguma experiência desse tipo de situação que Jona está relatando aqui, para poder compartilhar? Não se lembra? Parece que há um encadeamento, né? Um encadeamento de situações que não vão evoluir, né? Parece que ela sempre tem um obstáculo, um desafio. Eu já tive, assim, alguns dias, assim, que o dia começa assim, até o computador não funcionar, os equipamentos não ligar. Eu já tive situações assim, de que parece que é aquele dia que você olha assim e fala, nossa, esse dia vai dar mal, porque, assim, já começa... eu já percebi isso, assim, quando você tenta ligar um computador, alguma coisa que ele não funciona, parece que ali tudo vai dar. O computador que você desligou ontem estava tudo certinho, hoje você liga e ele já não funciona mais. Ou O negócio é uma alternativa é dormir outra vez e acordar novamente. É isso que eu ia falar, é. Dá vontade de voltar para a cama, dormir de novo e acordar. E aí, assim, eu já percebo esses dias, eu já consigo ficar alerta. Olha, tem uma energia que não está legal aqui. Aí fazer algum movimento, alguma coisa para que isso não fique ali, naquele lugar de confusão, né? Porque se a gente não fizer nada, parece que realmente vem um redemoinho ao contrário. Eu achei muito legal isso que ela coloca, como se isso, você falou tudo, Maria. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que parece fazer, que tem uma parar. energia rodando ao contrário ali, né? A gente tem que parar, fechar os olhos, volta para o quarto, se tranca, reza e começa tudo de novo. Não, eu costumo dizer que quando eu estou passando por uma situação assim, né? A gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Acontecendo isso, a gente sempre tem algumas companhiazinhas. Eu não falo no sentido do desafio, mas eu me autodesafio. Ah, tá bom, não está dando aqui? Vamos em frente? Vamos assim mesmo? Não dando mesmo? Né? Eu não sou de desistir. Tem dado certo a minha estratégia, tá? Eu vou assim mesmo. Agora, para isso, o que a gente precisa para chegar numa estratégia legal? Cada um acha a sua estratégia, né? Eu acho dessa forma. A gente precisa estar se auto-observando, né? Porque senão a gente vai entrar nesse turbilhão de ocorrências desagradáveis e vai mergulhar nessa coisa ruim, né? Então, para isso, eu preciso estar em autoobservação para poder saber que estratégia eu vou utilizar com essas ocorrências, né? Entendeu? E aí cada um acha a sua estratégia, né? Eu acho essa, né? Eu converso, inclusive, como se tivesse gente perto, ó. Beleza, eu estou sabendo aqui que se eu tiver com companhia aqui, ó, independente, eu vou em frente assim mesmo, tá? Não deu certo, eu vou de novo. Não deu certo, eu vou de novo. Eu sou teimosa, eu sou do signo de touro, né? Nisso também eu faço assim mesmo, Edna, eu sou igualzinha a você. Eu converso o tempo todo com as minhas companhias espirituais. E aí, quando eu vejo que dá para a gente perceber e identificar que lá o que a gente queria não é lá uma coisa tão dignificante assim, aí eu mesmo falo assim, é claro, né? A hora que você estava querendo fazer, é óbvio. Né? Tinha 50%, 60% de não dar certo isso aqui. Então, vamos começar tudo de novo, calma, respira fundo e começa. Nossa, estou fazendo muito isso agora que estou começando a sair de casa. Estou indo para os supermercados com mais leveza, com menos tensão. Aí eu já me peguei algumas vezes sem máscara. Esqueci de botar máscara. Aí eu, no meio do mercado, eu falei, Fátima, disfarça, pega no seu bolso a máscara e põe, antes que alguém olha para você e fala, o que é? Eu já fico pensando assim, o que é isso? Aí umas 3 vezes já aconteceu isso. Aí é o caso da gente, quer dizer, cada um sabe falar por si, né? Se eu ficar relaxando muito, eu vou esquecendo, porque eu comecei a relaxar. Ah, tá, então
Para mim, máscara uma das piores, os piores desafios. Então, vai ser devagar essa história aí de... Então, tá. Eu acho que, assim, cada um deu uma contribuição, eu vou agradecer bastante, sobre as ocorrências desagradáveis, que todos nós temos, né? Ainda bem que ela põe aqui, há dias, né? Não são todos os dias, né? E aí, quando a gente demora aqui, o negócio não vai, eu tenho que voltar aqui, mas a gente volta, tá? Não seja por isso. Lembranças negativas. Nessas ocasiões, né, as contrariedades, que são as dificuldades, os entraves, né, aumentam. E o pessimismo, que é uma disposição de quem sempre espera pelo pior, né, se instala nas mentes e na emoção, levando-as a lembranças negativas, com presságios, indício de algo que está para acontecer, ou presságios deprimentes, né, que se pode lamentar ou causar tristeza. Então, eu vou ler de novo. Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam e o pessimismo se instala nas mentes e na emoção, levando-as a lembranças negativas com presságios deprimentes. Então, aqui é uma estratégia, vocês percebem? Na passada, a gente falou de alguma estratégia que cada um utiliza. Aqui é outra estratégia, tá? É uma estratégia que vai trazer para esse estado aqui, tá? De qualquer forma, é uma escolha que a gente faz. Se a gente estiver em autoobservação, eu posso escolher a estratégia que no caso, eu usei da minha, falei para vocês da minha, vocês também falaram, ou também eu posso usar essa estratégia, mas eu tenho que estar consciente que eu estou usando essa estratégia. Né, de deixar a coisa rolar, né? Aqueles fatos lá, eu entrar nessa condição, né, de pessimismo, né? Deixar que a contrariedade tome conta. Se eu escolher isso aí, não tem nenhum problema. O problema é que eu tenho que escolher com consciência, porque tudo tem uma consequência, né? Então, é isso. Eu acho que ela vai mostrar aqui, ela mostrou aqui uma estratégia. Tem que voltar aqui de novo. Padrões psicológicos. Quem lhes padece a injunção, né, tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade, de desprezo por si mesmo. Essa é a consequência daquela escolha, daquela estratégia do slide anterior, né? Então, quem, né, lhes padece dessa pressão tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade, de desprezo por si mesmo. O mau humor. Sente-se sitiado, né? Cercado por forças descomunais, contra as quais não pode lutar, deixando-te arrastar pelas correntes contrárias, envenenando-se com o mau humor. Aí vamos ver o que é o mau humor, né? É o estado de espírito de quem não está bem disposto. O mal-humorado é aquele que está irritado, desgostoso com alguma coisa, reclamando de tudo. Estar de mau humor significa uma má disposição, né? Então, aqui ela vai aprofundando mais naquela estratégia lá da pessoa entrar no turbilhão das contrariedades, né? Aí ela vai falar uma coisa interessante, bem interessante. Para mim fez muito sentido quando ela chega nesse ponto aqui. Dias de provas, são esses dias de provas, e não para desencanto, de desafio, e não para a cessação do esforço. Então, olha aqui, ó. Aí ela está mostrando aqui qual que é a finalidade desses dias de sombra, né? Então, para nós que entendemos, estudamos, entendemos a doutrina espírita, pelo menos um pouco a gente entende, né? Ela então justifica por que desses dias de sombra. Eles existem, por isso que existem na vida de todo mundo, né? Porque são esses dias que vão trazer para nós a sabatina lá, né? A prova mesmo, né? E aí ela diz, são dias de prova, não para desencanto, né? São dias de desafio, não para cessação do esforço. Tá? Então, assim, por isso a gente precisa encontrar estratégia funcional, saudável, né? Para a gente poder passar nessa sabatina.
Aí, o que é provas para a doutrina espírita? Né? O Livro dos Espíritos 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas, a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Aqui dá um tema só de um encontro inteiro com essas palavras aqui dessa questão, né? Mas só para poder fazer o link aqui com a questão das provas, tá? Voltando a Joana, investimento de energias. Quando recrudescem, né, aumentam, agravam as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa aplicação do valor moral. E aí o valor moral é princípios e normas que determinam o comportamento de uma pessoa e a sua interação com a sociedade, tá? Então, quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa aplicação do valor moral na batalha, né? Então, assim, nós precisamos ter plena consciência, né, de que nós temos, lembra lá do início da primeira slide, né, depois do tema, né, tinha lá uma oração, uma afirmação da Joana. Então, se eu tenho a certeza que existe essa energia divina, que existe Deus, que está comandando tudo, inclusive a minha vida, né? Então, eu devo, para eu ter, assim, sucesso nessa sabatina, nessa prova, né? Eu devo utilizar de outras estratégias, não aquelas que a Joana citou ali, que ela já deu o resultado de onde vai parar. Então, se eu nesses momentos, né, eu invisto de energias, né, e a gente já teve uma aula aqui falando bem dessa questão da energia, né, que a gente tem, sabe de onde vem, que fonte que tem, né, e a mais cuidadosa aplicação do valor moral, quer dizer, os valores que eu já adquiri, né, enquanto ser imortal, nesta batalha, a tendência minha é eu sair melhor, ter menos dias de sombras na minha vida. Por quê? Porque não há necessidade. Se eu aprendo com os que eu tive, eu não preciso mais ter dias de sombras, não é? Porque para que tem a prova? Para saber se a gente já conseguiu aprender, né, aquilo que a gente já falhou antes. Então, se eu aprendi, não tem mais necessidade de ter prova daquilo lá. Vou andar mais para frente aí, né, nesse nível de educação, né, de espírito imortal. Enfrentamento. Desistindo-se sem luta, mais rápido se dá o fracasso. E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdida, tá? Então, esse enfrentamento que ela utiliza, porque ela gosta muito desse termo enfrentamento, a Joana, tá? Mas esse tema aqui, esse nome, enfrentamento, é no outro sentido. Desistindo-se sem luta, quer dizer, vieram os dias de sombra, né? E me entrego, né? Eu nem tento, né? Mais rápido se dá o fracasso. Porque o que vai acontecer? Vamos dizer que fosse uma sabatina, eu vou tirar 0. Eu não vou conseguir pular de ano aí, né? E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, tá? Quer dizer, eu vou com o fracasso e vou com o enfrentamento, não no sentido do enfrentamento para o esforço, mas no outro sentido, com ideias de perda, né? Eu não vou dar conta mesmo, eu não consigo mesmo, né? Parte do labor já está perdido, né? Então, assim, ela dá aqui uma injeção de ânimo para a gente, no sentido, ela afirma um texto, mas ela dá uma injeção de ânimo quando a gente entende que a gente deve agir no lado oposto, quando acontece esses dias na vida da gente. Aí ela dá algumas sugestões aqui. Nesses dias sombrios, que acontecem periodicamente,
Porque não é que nem na escola não tem dia, não tem prova, não tem sabatina todo dia, não é? Não é por período, a cada bimestre, a cada trimestre, né, professora? Não é? Então, Não, eu ia falar isso, justamente isso, que as provas, elas não vêm todos os dias para a gente, né? exatamente. Mas quando a gente começa a identificar as provas, é no momento que a gente identifica que está difícil, né? Quando a gente acha que está difícil, é uma prova. Então, se é uma prova, aí a gente tem que começar a fazer o uso desse bom ânimo, né? Uhum. Botar o bom ânimo, que é uma estratégia, né? E aí, Ô, primeira Fátima, me coisa que ela deixa permite de lição no rodar um capítulo, pouquinho. primeira coisa que ela já te passa, Júlio, primeira coisa que ela deixa de lição é faça a tua afirmação, faça a tua oração, né? Tem um ser muito superior a você que, se você entregar-se, né, para o seu esforço, você tem ajuda. Ela começa o capítulo fazendo aquela oração, né? Oi, Júlio. Eu vou discordar um pouquinho da Fátima, quando ela disse que nem sempre, nem todo dia, nós enfrentamos provas. Eu acho o contrário. Eu acho que todo dia, em diversos momentos do dia, a gente enfrenta essas provas. A diferença está em que, quando nós fazemos ou enfrentamos as provas, e essas provas não são contundentes, mas são significativas porque mostram exatamente o estágio da nossa evolução e em que patamar nós estamos, no bom sentido de resolver as questões sem dano, sem dor. Isso passa assim batido e a gente nem percebe e acha que não aconteceu nada assim de relevante. Mas todos os dias nós somos obrigados a fazer opções, todos os dias. E essas opções é que são exatamente essas provas e que vão assim nos colocando de frente com alguma condição melhor que nós estamos. Quando esse embate, quando esse enfrentamento se dá de uma forma assim que nos alcança, que nos atinge, significa que essa prova ela é mais significativa porque ela tem um sentido maior, mais profundo, vai mexer lá com o nosso âmago, né? E isso faz com que a gente sinta não só a prova, mas aquilo que a gente tem que tomar como decisão e os efeitos que isso pode provocar de mudança efetiva, mais profunda na nossa forma de ser. Júlio, mas a Joana aqui, ela está trazendo dias sombrios. Então, assim, você deu dois tipos de prova aí, tá? Então, a gente vai falar da prova aquela dos dias sombrios mesmo, tá? Então, ela diz aqui, ó, nesses dias sombrios, que acontecem periodicamente e às vezes tornam-se contínuos, vigia mais e reflexiona com cuidado, tá? Mais ou menos encaixa um pouco o que a Fátima começou a falar e o que o Júlio não falou aí, né? Então, nesses dias sombrios que acontecem periodicamente e às vezes tornam-se contínuos, né? Vigia mais e reflexiona com cuidado. Eu acho que aqui vai dar uma dica para nós, né? Se tá acontecendo os dias sombrios que deveriam ser periódicos e estão se tornando contínuos, das duas, uma. Ou eu não estou aproveitando as provas que estão vindo, ou eu pedi tudo de uma existência só, porque eu dou conta já, né? Então, assim, estejamos atentos, né, conosco, para saber a quantas anda, né, a nossa evolução para nós mesmos, não para ninguém, para nós mesmos, né? E tem mais uma coisa aqui que ela fala, ó, sobre esses dias sombrios, o caráter obsessivo. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de variadas atividades. Todavia, a intérmina, né, quer dizer, não consegue finalizar, a intérmina sucessão deles pode ter gênese em fatores espirituais perniciosos,
cujas personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para intercâmbio nefasto contigo de caráter obsessivo. Então, o que é caráter obsessivo? Influência maléfica de espíritos, segundo a doutrina espírita. Há mentes espirituais maldosas que te acompanham, interessadas no teu fracasso. Então, como nós temos, nós também sintonizamos, né, de acordo com a nossa mente, aonde a gente quer. A gente quer sintonizar de acordo com aquela afirmação, aquela oração no início, com a força divina, né, com a luz divina, ou a gente vai se entregar, conforme ela falou ali, mais para trás, né? E aí sim, nós vamos ter a sintonia daqueles espíritos que não nos quer bem, por algum motivo, né? Então, também aí, a autoconhecimento, a autoafirmação, né? Vai ser muito importante. A gente sabe, pela doutrina espírita, que existem sim, né? As questões aí nos espíritos obsessores. Então, ela dá essa dica para nós aí também, tá? A depressão. Quanto mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão forma. Como ela fala logo depois do caráter obsessivo, eu quero entender aqui que a pessoa já aderiu, né? Já aderiu a questão dos obsessores aí. Então, ela entra no estado depressivo aí. Então, aí, o que acontece de sintoma, né? Quanto mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se te fará o ser e mais ocorrências infelizes tomarão forma. Aí, a depressão, agora eu trago um pouquinho a depressão segundo Jung, né? Jung conceitualiza a depressão como um represamento de energia, que, quando libertada, pode tomar uma direção mais positiva. A energia fica presa em virtude de um problema neurótico ou psicótico. Porém, se liberada, realmente ajuda a superação do problema. Um estado de depressão deveria ser vivenciado tão plenamente quanto possível, de acordo com Jung, de modo que os sentimentos envolvidos possam ser esclarecidos. Aí eu ponho um grifo meu aqui, ao invés do medo, o enfrentamento, mas agora no sentido positivo, né? A depressão está ligada à regressão em seus aspectos regenerativos e enriquecedores. Em particular, pode assumir a forma da tranquilidade vazia que precede o trabalho criativo. Em tais circunstâncias, é o novo desenvolvimento que extraiu da consciência a energia acarretando a depressão. Essa é uma visão do Jung, da psicologia, portanto, né? Esse aqui foi só um esclarecimento aqui que eu tenho feito dessa forma, tá? Preparo os temas assim. Eu coloco sempre alguma coisa da psicologia e da doutrina espírita, né? Então, eu trouxe aqui o conceito, né? A descrição do Jung sobre depressão, tá? Continuando com a sugestão de Joana. Não te debatas até exaustão, nadando contra a correnteza. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes. Então, é aquele negócio, né? Se a gente está indo por um caminho, né? E aquele caminho tem uma grande muralha de pedra, né? Eu vou olhar para o lado disso aí, né? Tudo simbólico que eu estou falando. Eu vou olhar para um lado para achar um desviozinho nesse caminho, que está com uma muralha cheia de pedra. E eu vou encontrar. Se esse for o meu objetivo, de me né, superar. Outra sugestão, reage-lhes à insídia, à cilada mediante a oração, o pensamento otimista e a irrestrita confiança em Deus. Aqui ela fala tudo, né? Porque, assim, é pré-requisito para nós e é pressuposto isso. Eu preciso saber mais do que eu vou usar o termo do Jung, né? Ele não tinha crença em Deus, ele sabia, né? Então, é preciso a gente saber que existe esse Criador. A gente precisa aprender a entregar-se mesmo, mas, assim, entregar-se no sentido literal desse termo, sabe?
né? E usar a oração, né? Que é uma forma de conversa, né? Do nosso consciente, né? Com essa figura suprema, né? E aí, o pensamento otimista, lembra lá do que a gente falou já do pessimista? Né? O pessimista é aquele que encontra em tudo um lado ruim, né? Então, a gente precisa mudar esse foco para o outro oposto. Eu preciso encontrar, sim, uma forma positiva, principalmente se eu tiver nesses dias de sombra. Porque se eu usar do lado negativo, eu vou cair num buraco muito fundo. Aí ela diz assim, rompe o modo contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente. Aí eu fui ver o que é, que ela usa esse termo modo contínuo, né? É uma máquina de movimento perpétuo hipotética, as quais reutilizariam indefinidamente a energia gerada por seu próprio movimento. A Joana é muito... Sabe, né? Dá licença só. Ela usa um termo, menina, é impressionante. Eu fui lá e falei, meu Deus, que termo é esse? Rompe o moto contínuo, né? Dos desacertos. Sabe qual é meu moto contínuo? Meu moto contínuo, identifiquei aqui rapidamente, não sei se eu estou equivocada, mas muitas vezes dá certo. Quando eu acordo assim, mesmo depois das orações matinais e tal, eu sempre sou a primeira a acordar, né? Mesmo quando eu estou com filhos, com netos, mas aqui eu e meu marido só, eu sempre sou a primeira a acordar. Mas aí, quando eu começo no decorrer do dia, que eu começo a sentir que não está bom e tal, que tá... O meu moto contínuo, eu entendi como uma ferramenta. Eu ponho uma música, de preferência as músicas que eu gosto. E as músicas... A Rádio Boa Nova tem muitas opções de músicas espíritas, mas não é aquela música assim, melancólica. Não. A Rádio Boa Nova tem um intervalo das programações, tem umas musiquinhas tão bonitinhas, assim, e tudo com fundamentação na doutrina, e músicas otimistas. Então, já resolveu muitas vezes durante essa pandemia. Eu estou na cozinha, assim, fazendo uma coisa e tal, estou chateada e tal, está dando uma programação, daqui a pouco toca uma música, a música mudou o meu estado mental. Só uma música muda. E aí você percebe aquele gatilhozinho que vem e fala, pô, nada a ver, eu estava 2 minutos atrás vibrando numa vibe assim, que não ia prestar até meio-dia. Fátima, você falou assim perfeitamente. Qual que é esse comportamento seu? Você encontrou uma estratégia, tá? E é isso que a gente precisa. Para isso, você já está numa busca mesmo do seu autoconhecimento. Então, assim, quando a gente está nessa busca, nessa busca do autoconhecimento, a gente vai atrás de estratégias que nos elevam, né? Que nos tiram. Né? Mas assim, isso é perfeito. Cada um tem que buscar criativamente, né, a estratégia. Porque uma estratégia que dá para você, não dá para mim, não dá. Você entendeu? Nós temos diversidade de estratégias, né? Você encontrou a sua, né? Então, assim, nós todos temos como encontrar essas estratégias, sabe? Então, é muito legal só. Você encontrou a sua, né? Então, a Joana fala bem isso, rompe o modo contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental de forma que não vitalize o agente. O que eu entendi aqui, Fátima, do modo contínuo que ela diz, né? É de ficar rodando, voltando, rodando, entrando, saindo naquele círculo vicioso. Eu entendi assim, dos desacertos. Né? Tem um termo para isso que é o pensamento circular, é aquele pensamento que fica girando sobre ele mesmo, né? Ele não sai daqui. É a monoideia? É a monoideia, né? É bem isso. Esse modo que ela está trazendo é bem isso aí, é o pensamento circular mesmo. Né? Posso dar uma contribuição? Claro, André. É o seguinte, o deprimido, o ansioso, geralmente utiliza uma estratégia de ficar ruminando. E a ruminação do pensamento em torno daquilo que aconteceu.
Então, por exemplo, e ele fica tentando buscar explicação racional para aquilo que aconteceu. Então, como ele sente a emoção, tristeza em excesso, e aí ele fica ruminando, quanto mais ele continua nesse círculo desse pensamento, mais deprimido ele vai ficar, ou mais ansioso ele vai ficar, porque o corpo libera o hormônio, achando que a pessoa está em perigo e que precisa se defender a qualquer momento, e aí aumenta mais ainda a sensação. Então, e aí quanto mais aumenta a sensação, mais ele busca uma resposta, mais o corpo libera hormônio, mais aumenta a emoção. Combina, então, uma forma que a gente recomenda para o depressivo e para o ansioso é justamente ele distrair a atenção, porque a atenção ela fica fixada naquele ponto. Então, quando a Fátima colocou que ela escuta música, alguns meditam, alguns saem do local e vai buscar, como você disse, cada um busca a sua estratégia, é o tempo que o corpo, biologicamente falando, tem para reorganizar a casa e sair daquilo. Quanto mais você rumina, mais uma lente de aumento é colocada em cima do problema e da situação que você está vivendo, biologicamente falando. Nossa, muito legal. Deu uma explicação fisiológica da coisa, né? E eu percebo isso. A monoideia vai dando uma batedeira assim no coração, vai pulsando aqui na goela, porque você está mal, você não está gostando daquilo que você está vendo. Aí, quando você vai mudando a sintonia, literalmente falando, as funções fisiológicas da gente vão mudando também. Os batimentos cardíacos já vão, ficando pianinhos, assim. Aí você ouve a outra música, aí você já lembrou da outra música, aí você já pega um CD, enquanto você está trabalhando, fazendo uma coisa, já bota o CD, emenda com as músicas que você sabe que sempre te fizeram bem, e aí vai, é bem isso daí mesmo, um conjunto de atitudes que a gente precisa bem legal, ir né? tomando. Bem legal isso. Vamos lá. Olha aqui que ela fala aqui, Fátima. Ouve uma música enriquecedora que te leve a reminiscências, né, agradáveis. Eu sou suspeita para falar, a minha vida toda. Tá vendo? A minha vida toda foi com música, vida funcional. Eu não sei viver sem música. Uma das sugestões dela, já falou da oração, né? Ela falou da confiança, restrita confiança em Deus, pensamento otimista, e está falando da música agora, né? Então, são todas estratégias para que a pessoa saia da monoideia, do pensamento circular, como que você usou o termo, Andréia? Do pensamento... Lembra o termo que a Andréia falou? Andréia, sumiu? Esqueci o termo que a Andréia falou. Pensamento... É aí que eu me atrapalhei aqui com o telefone. Fica ruminando. Oi? Ruminação. Pensamento ruminante, pensamento circular, né? Monoideias, são sinônimos do mesmo estado ruim, né? Vamos lá. O que ela fala mais aqui? Lê uma página edificante do Evangelho ou de outra obra de conteúdo nobre, a fim de te renovares emocionalmente. Eu às vezes utilizo, eu gosto muito de ler, de estudar, então eu às vezes utilizo essa ferramenta aqui também, tá? Afasta-te do bulício, né, da agitação, da desordem e repousa. Contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Tá? É outra ferramenta excelente, né? Você sair até do local físico, e a Andréa cita isso também. Ela citou na fala dela. Você sair daquele local fixo, né, para poder restaurar, inclusive biologicamente, né? Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda, né? Então, aí eu até lembro aqui, ver Evangelho, fé no futuro, né? Nós, da doutrina espírita, a gente fala para a maioria de espíritas, né? Não só, mas para a maioria espírita, tem a questão da fé no futuro. Então, assim, se a vida está muito cheia de provas contínuas, né? Lembre que isso tudo passa e que existe um futuro pela frente.
pode não ser até com esse corpo, mas o espírito é imortal, né? Então, assim, pensa no teu futuro ditoso que te aguarda, em todos os sentidos, né? Isso não é uma fuga, né? É uma técnica, né? Que É a uma gente técnica, usa. é uma estratégia, tá? E aí, assim, mas estratégia baseada numa evidência, né, da ciência espírita, tá? Pode ser de outras também, de outras linhas filosóficas que têm essa evidência, né? Não é crer por crer, né? É crer por saber que está crendo, porque está crendo, né? Sim. Aí a outra sugestão dela, eleva-te a Deus com unção. Aí eu fui ver o que é isso, é com conforto, né? E romperás as cadeias da aflição. Aqui é a entrega, né? Aquilo que eu falei, é da entrega real, né? Concreta, né? Isso, para mim, é fé, entendeu? Eu estou falando isso, mas não é simples isso. Não é simples, tá? Não é. Eu realmente entregar-me, literalmente, concretamente, né? Então, ela está dando essa dica. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias. E quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe, ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucessos, confiante e tranquilo. O que ela está falando aqui? Não existe o dia e a noite, né? A diferença é porque o sol está claro, né, no dia. A gente começou hoje falando de dia, né? Porque, assim, a noite, a treva, a sombra, é a ausência da luz. E ela está acabando de falar, e há sempre um sol brilhando além das nuvens sombrias, né? E aí, no mundo íntimo, isso também é verdadeiro, né? Para a nossa estrutura íntima, psíquica, né? Isso também é verdadeiro. Então, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar, né? Ou sequer diminuir a intensidade da luz. A luz está lá, né? A luz, ela não é um conceito, ela é uma evidência, né? Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucesso, confiante e tranquilo. Aí, a nossa aula de hoje terminou. E engraçado que eu estou ainda em adaptação, eu falo isso pelo capítulo aquele outro que eu fiz, né? Sem ser quinta passada o outro. Eu fiquei, olha que eu olhei assim no relógio, era 8h25. Gente, ainda tinha meia hora e pouco. E eu achei que 8h25 terminava 8h30. Você me desculpa, viu, Fátima? Eu estava num apuro, pensando que não fosse dar tempo. E, na verdade, eu tive mais de meia hora, entendeu? Mas agora eu estou olhando ali, ó, são 8h20. Então, assim, nós temos tempo suficiente, né? Para esse... Dá para a gente ouvir, né? Dá para a gente ouvir qual é a estratégia que cada um está desenvolvendo, né? Exatamente, dá mesmo. Olha aí que legal. Eu acho que é um bom exercício. Aí um vai enriquecendo o outro. A minha, com certeza, exatamente. linha de frente é a música mesmo. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar aqui, gente. Espera aí. Para a gente ficar grande aqui. Vários participantes, não. Vamos trocar aí, que aí eu vou, quando a minha esgotar, quando eu não tiver como ouvir música, aí eu vou seguir a sugestão do outro aí. Exatamente. Eu preciso conseguir tirar isso da tela, tá? E como a música sempre foi uma ferramenta de trabalho para mim a vida toda, antes de eu utilizar como uma profissão, eu tenho um arquivo bem grande, modéstia à parte, então eu tenho para todos os momentos. Eu quero agora lembrar da minha infância. Eu boto aquelas musiquinhas que eu ouvia lá atrás. Agora eu quero lembrar da adolescência, agora eu quero lembrar da fase adulta, agora eu quero lembrar dos filhos pequenos. Aí eu boto Xuxa, boto aquelas musiquinhas dos Trapalhões, aí... Nossa, funciona bem. Você tem que entrar no Zoom e tirar a apresentação. O negócio aqui está complicado, hein? Entra no Zoom de novo, tem aqueles... Não, mas entrar no Zoom como, Maria? Então sai tudo e volta tudo de novo. A gente se eu fizer, isso vai cair.
Não. Isso vai cair. Entra na ferramenta do Zoom ali, ó. Ele aparece uma... Deixa eu ver aqui. Pausar a gravação. Tá. Edna, aqui embaixo, na barrinha. Então, a minha barrinha, Denilson, a minha barrinha está em cima, e ela está bem em cima do xizinho, onde eu aperto o xizinho e ele para de aparecer, entendeu? A minha barra, ao invés de estar embaixo, está em cima, e ela está em cima do xizinho. Tá. Entendeu? Mas espera aí, deixa eu... Vai ficar desse jeito. Não ficou legal. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Eita. Aí do lado do PowerPoint, não é o Zoom? Peraí. Aí. É que ela não está enxergando. Não estou enxergando mesmo, peraí. É do lado, um pouquinho mais para a direita. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a direita. Não. Ele não quer ir. Não. Essa barra do Zoom era para ficar embaixo, e ela só está ficando em cima, entendeu? E ela está ficando em cima no lugar que me atrapalha eu fechar o PowerPoint, sabe? Dá um Ctrl menos, para ver se diminui. Mas Ctrl menos aonde? Dá no seu teclado, Ctrl e Não, eu já dei. não Faz nada aqui não. Vai ter que ficar assim mesmo. Então deixa, eu acho que tá bom também. Eu estou vendo vocês todos. A gente está se vendo. Aham. Eu precisava achar o xizinho, mas tudo bem, vamos lá. Não era para ficar assim, não, mas fazer o quê? É uma janela bonitinha que está aparecendo, cada um abre a janela e vê o que vê. Ai. Vamos lá. Era para aparecer todo mundo, né? E era para eu fechar o negócio aqui, que eu não consigo fechar. Mas vamos conversando aí, gente. Eu vou tentando aqui. Aqui na minha janela tem um passarinho, ó, tem um sabiá que está fazendo ninho, já tem uns 2 meses que ele está fazendo ninho, bem em frente aqui, na minha janela da gente aqui do apartamento. Aí tem dia que eu gosto de acordar com ele. Tem dia que ele me acorda e fala assim, ai, meu Deus, você acordou muito cedo esse sabiá. Aí já fala, poxa, hoje eu estou mal-humorada, que eu não estou gostando do sabiá. É muito engraçado a gente ficar avaliando. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está bem, não aguenta com o canto do sabiá. Tem dia que acha canto do sabiá a coisa mais linda do mundo. É engraçado mesmo. A gente é bicho mesmo, é um bicho difícil de domar. A semana passada, o Júlio falou uma coisa que para mim fez bastante sentido, que quando a gente estava falando da oração, né? Que ele falou assim, que a oração tem que ser o primeiro recurso e não o último, né? Então, assim, a gente às vezes tende a buscar todos os recursos primeiro para depois entrar no recurso da oração, né? E a oração, quando a gente coloca ela, né? Tá vendo? Consegui! Primeiro, né? Então, na primeira dificuldade, eu já entrar nesse recurso de orar, de pedir ajuda, de entrar em contato com essa espiritualidade maior, ou com a divindade, né? E você já tentar trocar essa energia, porque, assim, é como se... eu falo assim, que é energia de céu e energia de inferno, né? Tem aquele dia que você tá naquela energia que parece que você entrou no inferno, né? Então, assim, nada dá certo, tudo. E aí você sair dessa energia para ir para uma outra, né? Que seria a energia mais elevada, mais, né? Onde as coisas estão mais positivas, né? E aí, como fazer esse mecanismo, né?
um dos primeiros recursos é orar, tanto é que ela coloca aqui nesse capítulo também, né, como primeiro recurso, é a oração. Né? Então, de primeira você já vai para a oração. E aí, se não funcionar, né? Ai, não estou bem, fiz a oração, mas mesmo assim não consegui conectar, não saí, aí você vai para outros recursos, né? Mas a gente sempre busca todos os recursos e deixa a oração para o final. Na Rádio Rio de Janeiro, na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita do Rio, às vezes é alterno, né? E às 6 horas, quer dizer, no Rio, 6, aqui 5 horas da manhã. É Geraldo de Aquino, né? O fundador da Rádio Rio de Janeiro, que meu pai, nossa senhora, meu pai me levava, minha criança, para a gente assistir as palestras dele. Eu era criança, mas sabia que era Geraldo de Aquino. E aí gravaram essa prece dele, a coisa mais bonitinha. Senhor, dai-me a coragem necessária para resistir às tentações do mal que poderão surgir na minha frente. Então, a primeira frase já é de impacto, né? Dai-me a coragem necessária para resistir às tentações do mal que poderão surgir na minha frente. Aí você já te dá uma refletida, acorda. Tem que acordar mesmo para entender que está rezando, senão vai rezar mecanicamente, né? E aí, assim, a gente está falando da oração e até a gente falou, né, Maria, na quinta passada, não, acho que eu só escrevi na chamada, mas existem evidências científicas, né, do benefício da oração. Só que a gente, como a gente grava, a gente está gravando, né, Dias de Sombra, a gente grava todos os encontros, né? E se alguém que, por exemplo, que é uma pessoa que é ateia, né? Ela pode encontrar outros recursos, né? Recursos na natureza, lembra que ela fala ali, né? Mudar do local que está, recurso na música, né? Se ela não crê, né? Não crê em Deus ou não sabe que Deus existe, acha que não existe, ela tem outros recursos também, né? Ela não precisa necessariamente usar os nossos, né? Nosso recurso. A gente sabe que tem muito efeito, mas às vezes a pessoa não tem essa certeza que nós temos, né? E aí é importante, e a Jona também elenca ali outros recursos, né? Além dos recursos que a gente sabe que são eficazes para nós, né? Eles têm, a gente tem certeza que dá certo, né? Mas, como é público e a gente divulga, a gente publica lá no YouTube, é ambiente público. Então, ambiente público, qualquer pessoa pode entrar, né? Se for lá procurar, ela vai também poder perceber os nossos comentários, né? E perceber que tem como ela sair, né? Sair dessa condição, mudar a estratégia, né? Ao invés de entrar na estratégia das contrariedades, né? Dos dissabores, ela mudar esse foco, né? É possível para todo mundo, né? Pois é, a gente tem que experimentar, né? A nossa vida tem que ser um experimento, né? No bom sentido, de tudo que a gente já sabe que pode fazer bem para a gente. Então, a cada dia, o jovem, o adulto, enfim, a pessoa de mais idade, assim, como eu, a gente já sabe quais são os caminhos que a gente pode tomar no bom sentido de mudar de estratégia, né? Experimentar uma nova estratégia. Então, a gente tem que escrever. Hoje de manhã mesmo, no estudo da manhã, eu estava falando, gente, eu aprendi com o Carlos Sanches, uma vez que ele estava comentando uma página do Evangelho, aí ele disse assim, nas reuniões de sábado, né, de manhã, eu comecei a fazer uma experiência de pegar um caderninho e escrever ao longo do dia. Todas as vezes que eu me pegava, me surpreendia com um sentimento não muito edificante, né? E aí eu anotava. Então, e quantas vezes eu fiz esse esforço para modificar? Eu falei, nossa, aqui não está legal, melhor não continuar essa vibração não, porque não vai prestar.
Então, se a gente começa a criar esse hábito, primeiro vai dar mais trabalho, né? Porque a gente vai encher vários caderninhos, mas quando a gente começar a entender que é possível mais essa estratégia, a gente percebe como é que a gente pensa em muitas coisas, né? O pensamento da gente, aliás, não para, né? Então, é outra estratégia. Mas fala aí, gente. Fala aí, Júlio. Fala aí, Renata. Fala aí. O Júlio está pensando. Seguindo nessa linha da Fátima, do caderninho, um jeito bacana é você fazer um diário de pensamentos. Então, você coloca assim, o que você pensou, o que você sentiu e como que você reagiu. Põe sempre 3 colunas. E você vai registrando e fazendo esses diários. Vocês vão observar que os nossos pensamentos, eles sempre têm um padrão. E aí você consegue estabelecer uma boa estratégia observando que padrão é esse. As pessoas estão usando a meditação, estão usando exercício de respiração, a hora que você faz a respiração profunda até você se acalmar. Tem, né, como já foi falado aqui, escuta uma música, muda o ambiente, sai fora daquele ambiente. E cada um vai achando assim, o que pode fazer. Mas tem aplicativos do celular que você pode baixar para fazer esses diários de pensamentos e emoções, como que você se sentiu. Legal. A Denilce mandou uma coisa aqui. A sugestão da Denilce é caminhar em local com bastante natureza, trabalhando a respiração, expirar, inspirar. Boa dica, Denilce. Maravilha, maravilha, isso aí. Essa daí, às vezes, funciona também comigo. Quando dá para eu fazer isso, eu faço. A gente já volta para casa outra pessoa. A gente já volta para casa harmonizada mesmo. Para mim, não tem coisa melhor que cachoeira e mato. Sim, energiza, imagina, Renata. Cachoeira e mato fazem milagres. Suspeita para falar, eu sei disso. Volta para cá. Hoje eu tive uma experiência assim, não comigo, mas eu fiquei observando que a outra pessoa, ela usou da estratégia dela e eu admirei assim maravilhosamente. Eu fui lá pegar o meu cartão de passe para ônibus, né? Daqui a pouco eu vou aglomerar dentro de um ônibus desse. Quando eu tiver com a minha terceira dose, eu vou aglomerar. Já tenho direito adquirido. Aí fui lá fazer meu cartão. Só que tinha um senhorzinho, meu Deus do céu, começa a rezar e jogar energia positiva. Ele estava tão nervoso, que ele começou a perder a paciência com a moça que estava atendendo ele. E aí ele dizendo, a senhora não sabe que esse papel aí eu não tenho? A senhora não está vendo que eu não tenho esse papel que a senhora está pedindo? Eu não tenho, eu tenho glaucoma, então eu estou quase cego, eu não consigo nem ler isso que eu dei para a senhora aí. E aí ele foi elevando. Olha, a dona não saiu do linear dela, ela não saiu. Isso era cedo, era 8h30 da manhã. E aí eu vou rezando aqui também, porque é impressionante como você começa a captar a energia das demais pessoas, que aí todo mundo levanta a cabeça, olha, você percebe que muitos querem que o circo pegue fogo mesmo, mas outros ficam com vergonha, assim, ai meu Deus, outros ficam com medo de dar ruim ali alguma coisa, mas o que sustentou o momento foi o comportamento da senhora, da atendente. Ela, em momento nenhum, ela entrou no impasse com ele, ela não discutiu com ele, ela esperou ele desabafar, falou. A senhora não está vendo? A senhora não está vendo? Que eu não... droga, cada dia que a gente vem aqui é uma coisa, eu preciso renovar esse meu cartão. Olha aí, depois que ele falou. Aí ela, o senhor espera só um pouquinho, que eu vou dar uma olhadinha aqui nos papéis que o senhor trouxe. Porque o senhor, da última vez que o senhor trouxe, não precisava do laudo médico, agora mudou, agora precisa, que o senhor tem essa glaucoma e tal. Aí ela ficou 5 minutos olhando os papéis. Olha a diferença de uma pessoa quando uma faz o contraponto, né? Se ela entrasse na vibe dele, não ia prestar. Ela olhou e falou assim, olha aqui, meu senhor, falou o nome dele.
está aqui o que eu estava tentando dizer para o senhor, está aqui nesse documento, ó. Está aqui o laudo médico com as especificações do seu diagnóstico. O senhor não precisa ir atrás do médico, agendar. Está aqui, está resolvida a sua situação. Ai, olha, o senhorzinho depois ficou assim, a senhora me desculpe, é que eu estou muito nervosa. Quer dizer, olha que legal quando um dá um contraponto, porque quando você vai e o mórbito desassopra, desandava tudo lá de manhã cedo, né? Pronto, resolveu. Ele guardou as coisinhas dele, pedindo desculpas para ela. Senhora, mil desculpas. Graças a Deus, resolveu meu problema. Pronto. Que legal, bem legal. E aí, Júlio, qual a estratégia que você pode sugerir aí para o grupo? Está sem som, Júlio, está sem som. Eu sigo uma coisa que há muito tempo, né, eu já assim, aprendi, funciona para mim. Quando a coisa está muito embaralhada, eu dou uma parada, espero a poeira baixar e procuro observar ou identificar o que é aquilo que está, de repente, embaralhado e se eu acho exatamente o motivo e para que aquilo está funcionando. Por que aquilo está daquele jeito? Se é uma coisa que, alguma atitude que eu fiz, alguma decisão que eu tomei lá atrás e que provocou esse embaralhamento, eu vou verificar exatamente se eu posso fazer com que aquilo ali se desmanche. Se tem a ver comigo, tudo bem, eu faço isso. Se não tem a ver comigo, eu simplesmente coloco de lado e vou em frente. Porque muitas coisas, muitas vezes, a gente se coloca numa posição de fragilidade frente a uma coisa que não tem nada a ver com você. Então, você se vê enredado num problema que não cabe a você resolver, não cabe a você dar palpite, não cabe a você tomar uma decisão, porque não tem nada a ver contigo. Ou seja, você acaba assumindo o problema dos outros como se fosse seu. E aí a coisa não funciona, não resolve, porque não é contigo, não tem nada a ver com você. Então, melhor, para mim, né, a melhor coisa que tem é dar uma acalmada, e eu costumo fazer muito isso de manhã cedo. Então, dentro dessa confusão toda, que todo dia a gente se vê, né, envolvido, tem determinadas coisas que são suas, tem outras que não. Eu procuro identificar aquelas que são minhas e os problemas que existem em cima daquilo. E procurar saber exatamente quais são as alternativas que existem para resolver o problema. Se forem fáceis, então rapidamente você toma essa decisão e você vai ver no final do dia ou no final da semana, lá o quê, qual foi o resultado disso. Se forem coisas mais complicadas, mais difíceis, você vai estabelecer um passo a passo para saber exatamente como é que você resolve. E cada passo desse você reavalia, reanalisa, para saber se aquilo é aquilo mesmo, né? E se a decisão, aquilo que você está fazendo, está correto. Então, eu não crio grandes expectativas, né, de que eu sou super-homem, que eu vou resolver tudo de uma forma rápida. Não, tem problemas e problemas. E eu procuro não dar valor maior do que aquilo que o problema tem. Porque não adianta você superdimensionar um problema que toda hora tem problema, toda hora tem uma coisa para você resolver. Então, se você começar a misturar tudo isso, essa sua condição, né, de ensobrançamento vai ficar um caos e você vai se perder, vai chegar no final do dia, você não fez nada, não resolveu nada, e vai ter mais coisas no dia seguinte para resolver. Então, calma, né? O santo é de barro, né? Então, não adianta você sacudir muito. Com a dor do santo é de barro. Essa estratégia do Júlio, eu fiquei pensando aqui numa pessoa que tem uma profissão como despachante, né? O despachante, Sim. ele tem imagina, ele tem que desenvolver isso de uma forma natural, né? Ele pega lá o problema de um monte de gente e ele sabe que ele tem que resolver de cada um a seu tempo, né? Mas o Fátima e Júlio.
maior é que assim tem problemas que são de natureza material e tem problemas que são de natureza emocional e espiritual. Então, você precisa separar essas duas coisas para não enfiar o pé na jaca, entendeu? Então, o Júlio é o representante, ainda bem que tem pelo menos um, né, o representante dos homens, né, do gênero masculino, e ele deu a solução dele, né, e o homem, geralmente, ele, diferente da mulher, ou de quase todas as mulheres, ele deu uma solução assim, baseado no funcionamento racional do homem. Não significa que não tenha sentimento. Mas, assim, seria legal também um compartilhamento aqui de nós, mulheres, que levamos muita emoção e o sentimento na frente. Porque existe essa condição também, né? Então, assim, como é que nós, né, que temos essa tendência a deixar o sentimento... Olha, o problema do outro, né, Edna? A emoção na frente. Como é que seria a estratégia, né, desse funcionamento diferente, né? O Júlio pôs uma parte bem coerente, bem, você vê que é bem a função pensamento, né, Maria? Bem racional, bem embasada, né? Agora, tem quem funciona diferente do pensamento, funciona no sentimento. Então, ela vai tudo, né? A pessoa vai valorar tudo pelo sentimento, entra na emoção. Então, assim, eu acredito que é um pouco mais trabalhoso, né? Quando a pessoa ela tem muito forte a função sentimento na frente, né? Eu estou falando de tipo psicológico, né? Então, assim, se alguém tiver alguma experiência aí que seja, né, que funcione mais assim, né? Seria legal também compartilhar. Divide aí com a gente, gente. Tem também tem o oposto, né? Que é a pessoa, aquela pessoa que tem comportamento mais narcisista, assim, que todos os problemas do mundo ela traz para si, ela acha que é com ela. Então, aconteceu alguma coisa lá, ela já toma como se aquilo fosse para ela. E aí ela já começa a sofrer. O Freud chamava essas pessoas de autorreferentes, pessoas autorreferentes, né? Ela leva tudo para ela, tudo está funcionando em função dela, até problemas, né? O mundo até problema, tudo é em função dela, né? É o oposto do que o Júlio falou, né? E aí o quanto que essa pessoa sofre, porque ela acaba vendo o mundo como se tudo é com ela, né? Essa pessoa ela tende a sofrer bastante. O que eu tenho reparado, né, em relação a pessoas que são assim como a Maria falou, é que as pessoas acabam se tornando assim um tanto quanto agressivas, porque elas são muito reativas e protecionistas em relação a ela própria. Então, ela cria escudos e armas, né? O escudo para se proteger de qualquer coisa que ela acha que é dela, e, ao mesmo tempo, as armas para ela atacar quem está fazendo isso na visão dela. Então, é um imbróglio que a pessoa se mete e muitas das vezes ela não tem solução, ela não tem uma porta de saída, né? Porque ela tem que se fechar nela mesma e aí a coisa não funciona, né? E acaba se dando mal. Logicamente que a questão sentimental, emocional, pesa muito, mas você precisa separar uma coisa da outra. Você não pode chegar e simplesmente dizer, não, tudo se resume nisso e tudo se resume naquilo. Não, em todos os casos, as duas coisas, ou as três coisas, acabam pesando. Agora, tem coisas que têm maior representatividade daquilo que é uma coisa mais material e aquilo que tem a maior representatividade quando é emocional e espiritual. Então, você precisa parar e tentar identificar, reconhecer exatamente o que é o que, para poder dar o encaminhamento necessário. Né? Eu penso assim muito racionalmente, mas não só racionalmente. Aquilo que é racional é mais fácil de você resolver. Aquilo que é mais emocional e sentimental, não. São coisas que você precisa trabalhar dentro de você mesmo para poder dar uma resposta que seja condizente, ou que seja uma possibilidade boa de solução. Né? E muitas vezes você não tem a solução dentro de você, às vezes a solução está exatamente no relacionamento, na conversa, no diálogo, que é para poder diluir determinados nós que vão aparecendo. O racional
O racional são coisas materiais que você, sabe, tem definições claras e específicas sobre isso. Você errou porque foi por ali, ponto. Mais né? simples. São mais simples. O Júlio falou uma coisa que me deu uma dúvida aí, me ajudem aí. Quando ele estava descrevendo, tanto na defensiva como na agressividade, quando a gente fica muito tempo também nos demorando muito na defensiva, acaba sendo uma forma de autoagressão, né? Quando a gente se coloca sempre na defensiva, né? Não, tudo acha que está ofendendo. Não é me ofender. Me provocou, está me provocando, tal. E aí você também não tem paz, né, interior, porque você se coloca sempre numa pessoa tensa, né? Estou errado ou não, meninas? Não, tá certinho. É isso aí. Não sei, eu acho que... É sofrimento também, Fátima, tá? Porque exige uma energia além. A estrutura psíquica precisa produzir uma energia além. Isso dá cansaço. Além. Né? Sabe? Eu já me demorei muito, assim, defensivas, assim. Cansa, traz um cansaço, sabe? É um cansaço mesmo, energético, sabe? Porque não está no natural, né? Você sai do natural, sabe? Para manter aquilo, você precisa de uma energia a mais. E aí, tudo que eu uso a mais vai me fazer falta. Isso no corpo, né? Vai resultar no corpo. Um cansaço. Isso dá cansaço. Dá mesmo. É a mina energia, né? O que é pior disso daí é que isso tem assim, um reflexo orgânico muito sério. Porque a deterioração que você passa a sofrer, você mesmo, né, se colocando nessa condição, você passa a incidir sobre você energias que são deletérias e que você não sabe exatamente aonde elas vão afetar mais. Pode ser no aspecto cardíaco, pode ser no mental, pode ser no hepático, pode ser em qualquer lugar. Tá? Mas é um reflexo daquilo que você está represando dentro de você e que está te fazendo mal. Então, não é que você vai sair por aí falando, né, colocando para fora tudo de qualquer maneira. Não é isso. Né? Mas você precisa colocar esse tipo de problema para ter uma solução. Né? E não é qualquer solução, que também não vai resolver nada. Mas, de repente, você pode até complicar mais ainda o problema. Então, é você analisar as questões, aqueles que são os fatores que são influenciadores, né, daquilo que está ali, daquele problema que surgiu, e buscar a solução, tá? Mas com calma, com critério, com aí um pouco de racionalidade, né, para saber exatamente quais são as alternativas que você tem e tomar uma decisão e ir em frente. Não quer dizer que seja a solução correta, mas, pelo menos, você colocou em andamento algum tipo de ação. Então, não ficar esperando simplesmente. Em relação, por exemplo, eu tô com uma determinada situação, mas envolve uma terceira pessoa, porque existe isso também, né? Se envolve uma terceira pessoa e eu posso tentar uma solução com a terceira pessoa, né? O que eu devo usar? É aquilo que você falou, eu devo usar da fala verdadeira, que às vezes é uma fala que o outro não vai ser favorável ao outro, né? Então, qual que é a diferença? A gente usa dentro da psicologia falar da fala assertiva, ou falar o que precisa ser falado, mas com ternura, que é diferente de você falar com agressividade, né? A diferença é só essa, porque se eu tenho um conteúdo e não é um conteúdo favorável ao outro, eu preciso falar, mas eu tenho que falar com ternura. A diferença está aí, né? Porque tem muitas pessoas que, assim, e a gente atende muito, né? Pessoas que fazem coisas uma expressão, né? Chutar o pau da barraca. Elas fazem contra elas a favor de uma terceira só para não desagradar o terceiro. Que isso também não é uma estratégia legal, porque eu não fico bem. Então, eu preciso falar aquilo que é necessário falar, mas eu não preciso falar agressivamente, porque se eu falar agressivamente,
Pronto, morreu ali, porque a gente é bichinho, o outro vai ouvir, né? A fala agressiva vai defender ou vai correr. Não tem outra solução. Então, se eu falo com ternura, ou o nome técnico fala assertiva, né? A tendência a dar certo é muito grande, né? E eu não fico mal e a outra pessoa também não, né? Eu tô rindo aqui sozinha, você falando, fiquei imaginando assim, um monte de psicólogos igual vocês, assim, um monte de psicólogos chegando a uma conclusão e editar uma cartilha de manual de conduta para sair do isolamento, né? Com a família. Uma receita para sair do isolamento, para sair do confinamento, para sair da quarentena. Como sair da quarentena? Como sair do isolamento? Como sair? Olha, Fátima, tem tanta gente fazendo tanta live que deve ter já, tá? É só deve procurar. ter. Porque eu nunca vi tanta live na minha vida. Eu não aguento nem ver mais falar em live, em palestra. Exatamente. Nossa, foi assim, nossa, foi muita mesmo. É bom porque tem... Vocês não viram os Amigos da Luz? Amigos da Luz, eles postaram aquele gordinho que eu não sei o nome dele. Uhum. Aí ele conversando com Deus, aí ele falando assim, oh, Deus, eu sei que vós sois nosso Pai, vós sois bons, maravilhoso, muito amoroso, mas esse negócio de fazer só criou a gente simples e ignorante, né, assim, exagerou, deixava a gente ignorante mesmo. Por que a gente teve que aprender, que estudar? Ignorante não era melhor? Aí ele conversando com Deus. Seria melhor continuar ignorante? Mas isso não, só falou que a gente tem que evoluir. Minha filha sempre fala isso, a paz que a ignorância traz. Quando a gente está ignorante, tem mais paz que a ignorância traz. Então, gente... Nós vamos sair... Sabe aquele cavalinho? Tinha um cavalinho, logo no primeiro mês de pandemia no Brasil, tinha aquele cavalinho. Não, era um burrinho, né, saindo. Já pode sair? Já pode sair, não Isso aí eu não vi, não. Já pode sair? Acho que não pode sair. Só apareceu o olhinho dele assim na parede. Aí. Já pode sair? Acho que não pode sair ainda, não. Gente, vamos já caminhando para o final, tá? Agradecendo muito a presença de todos. Eu vou parar aqui a gravação e aí a gente faz uma prece de encerramento, ok? Boa noite a todos.